Deus seja louvado nessa noite. Como é bom louvar, cantar, adorar o santo nome do nosso Deus. Você que está aqui, querido irmão, seja muito bem-vindo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus possa estar em cada um de nós. E nessa noite Deus possa trazer esperança, Deus possa trazer conforto. O Senhor, Ele possa consolar, também Ele possa colocar Sua palavra em cada um de nós. E aos nossos queridos irmãos que estão assistindo pela internet nessa noite, nós também queremos te dar uma cordial boas-vindas, que a bênção do Senhor esteja contigo, que Deus possa falar a teu coração e que a palavra do Senhor, com certeza, ela possa trazer conforto, consolo e esperança também para você que está assistindo através da internet. Queridos, gostaria de que possamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 em diante. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Então veio para Elias a palavra do Senhor, dizendo: Elias, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela para buscar, Elias voltou a chamá-la e lhe disse: Traga também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês que aqui eu apanhei 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim, para meu filho, comê-lo-emos. E então, queridos, quando eu olho a última parte, dá realmente assim extrema tristeza no coração. Qual era a situação da viúva? Vamos comer, eu, meu filho, e depois vamos morrer. Que situação triste, irmãos, que essa mulher estava vivendo. Mas eu queria enfatizar brevemente que a crise dessa mulher não era apenas uma crise material. E acompanhem comigo um pouquinho do raciocínio, queridos, para entender a situação que essa mulher, essa viúva, ela estava de fato enfrentando. A primeira coisa, irmãos, que essa mulher estava sofrendo era uma terrível crise emocional. Por quê, queridos? Porque a Bíblia, ela disse que essa mulher, ela era viúva. Ora, se era viúva, é porque o marido havia falecido. A Bíblia não dá indícios do que faleceu o marido, por que faleceu, aliás.
A Bíblia tampouco disse quanto tempo havia transcorrido da morte do marido até o encontro da mulher com Elias, mas a Bíblia é clara em dizer que essa mulher havia perdido um ser querido, um ser amado. E aqui há uma crise muito grande, irmãos, se nós falamos, se nós avaliarmos um pouco a questão emocional. Aqueles que estudam um pouquinho de psicologia e aqueles que são profissionais na área sabem muito bem que uma das dores mais íntimas, mais fortes, mais profundas na vida do ser humano é justamente quando um de nós perdemos um ser querido. Eu tenho certeza que nessa noite, aqui nas pessoas que estão na igreja e também nos irmãos que estão acompanhando pela internet, eu sei que vou falar para alguém que provavelmente perdeu um ser querido. Eu também já perdi algum ser querido, alguma pessoa amada, alguma pessoa que eu gostava. E essa é uma dor extremamente forte. E é muito provável que essa mulher estava sofrendo pela perca física, emocional, também pela proteção que o marido brindava para ela. Ou seja, irmãos, a perca do marido era uma dor extremamente forte que essa mulher estava vivendo. A viúva que nós encontramos aqui no livro de 1 Reis 17, claramente ela está vivendo uma crise extremamente forte, crise emocional. Uma outra questão, queridos, que talvez nós possamos enxergar nas entrelinhas desse texto, é referente a uma lei que havia antigamente no Oriente Médio. Antigamente, irmãos, vocês vão lembrar que quando uma mulher ficava viúva, o parente mais próximo do marido, ele poderia exercer o direito de se casar com a viúva para dar um nome à família, para que os filhos não percam a herança, para que não percam as terras. Enfim, era uma proteção, era uma maneira que se via para proteger especialmente as mulheres que ficariam numa situação terrível, lamentável. E pelo que dá a entender, irmãos, aparentemente não havia um parente que quisesse resgatar casando-se com ela. E queridos, quando isso acontecia, essa era também uma dor muito forte, muito profunda. Vocês vão lembrar disso na Bíblia. Vocês lembram, alguém me ajuda a relembrar, qual foi uma viúva que se apresenta na Bíblia, que teve o direito de um parente mais próximo se casar com ela para restaurar a vida dela? Alguém lembra? Ruth, perfeito. Ruth era viúva e como chamava o parente mais próximo? Boaz? Não era Boaz o parente mais próximo. Se vocês forem lembrar, forem ver o texto bíblico, há um outro parente mais próximo, a Bíblia não diz o nome dele, mas ele rejeitou esse direito. Eu não quero casar com a viúva, eu não quero. Ele talvez teria seus motivos, teria suas situações, vai saber, não sei. Mas, em vista que o parente mais próximo rejeitou, não quis, desprezou a viúva, então Boaz, que estava apaixonado, que gostava de Ruth e que atuou de alguma maneira como um redentor, ele se casou e então deu esperança para Ruth, foi o marido dela, deu filhos para ela, deu sustento econômico, sustento espiritual, sustentou, amou e fez o papel
de um redentor na vida de Ruth. Esse foi Boaz. Agora percebam, queridos, que a viúva que estamos falando aqui de Elias e a viúva, essa coitada mulher, ela não tinha nada disso. A crise dela era extremamente profunda. Crise emocional. A segunda crise, irmãos, que a Bíblia declara que nós vimos, é uma crise extremamente assim, terrível, queridos. Eu acredito que nenhum de nós, nenhum dos que estamos aqui, e provavelmente ninguém que está assistindo pela internet, já chegou ao ponto de falar da seguinte maneira: eu vou comer um pedacinho de pão, eu vou compartilhar com meu filhinho, e depois eu não sei mais o que vou fazer e vou esperar morrer de fome. Talvez você já teve necessidades. Talvez você já teve limitações financeiras. Talvez você já passou por situações difíceis. Talvez você já passou 1 dia, 2 dias de fome. Mas duvido que alguém aqui possa me falar: pastor, eu estive na vida num momento tão terrível que eu pensei que esse era o último pedaço de pão e eu teria que esperar morrer de fome. Agora, por outro lado, queridos, você sabe quanto tempo uma pessoa demoraria para morrer de fome? Sabe que não é um tempo assim muito curto. Por exemplo, se você não beber água, se você não se hidratar, num período assim de mais ou menos 5, 7 dias, quem possui um corpo mais resistente vai durar até 10. Mas isso é muito difícil. Mas com relação ao alimento, vocês lembram, Jesus quanto tempo passou no deserto sem comer? 40 dias. E Jesus não morreu por não comer 40 dias. Então pensa uma pessoa quanto tempo poderia passar sem comer. Morrer de fome, queridos, provavelmente seja uma das mortes mais horrorosas, mais cruéis que um ser humano possa enfrentar. Porque é uma morte extremamente lenta. É uma morte miserável. É uma morte que arranca as esperanças. É uma morte sinistra. Eu não consigo, queridos, por mais que eu tente imaginar essa viúva, eu não consigo entender a limitação financeira que essa viúva estava enfrentando. Porque imaginem para aquela mãe olhar para seu filho, o filho olhar para a mãe dele, e vocês sabem, queridos, que os filhos, eles sempre esperam que as mães vão dar o alimento. O filho, ele vive em paz, em tranquilidade, ele corre, ele come, ele brinca, ele estuda, ele vai por ali, mas ele chega em casa e na certeza e na confiança e na fé dele, ele sabe que papai e mamãe vão prover um alimento para ele. Agora pensa a situação dessa viúva que ela olha para o menininho e ela não tem o que dar para ele, a não ser um pequeno pedaço de pão. Veja a crise financeira que havia na casa dessa coitada viúva. E a terceira crise que essa viúva ela estava enfrentando, irmãos, talvez para mim das 3, essa que eu vou falar agora provavelmente poderia ser a pior. Porque essa viúva, queridos, segundo a Bíblia, ela vivia numa cidade pequena chamada Sarepta, que pertencia a um país chamado Sidom.
Esse país, Sidom, era um país idólatra, era um país onde predominava a adoração a Baal. E, logicamente, irmãos, Baal não era um Deus em quem se poderia confiar e que haveria de impactar positivamente a vida dessa coitada mulher. Ela vivia num país em trevas espirituais. Na casa dela, provavelmente, irmãos, não havia conhecimento do Deus verdadeiro, assim como eu e você conhecemos o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que não é somente o Deus de Israel, que é nosso Deus. Mas a maneira, queridos, como a mulher diz, eu juro pelo teu Deus. E se é teu, quer dizer que não é meu. Porque aquilo que é teu não me pertence. Se é teu Deus, então ainda não é meu Deus. Então provavelmente essa mulher, queridos, ela não tinha toda a fé, não tinha toda a certeza, não tinha toda a esperança. Ela não conhecia o Deus verdadeiro, não tinha um Deus em quem confiar. Então essas eram as 3 grandes crises que a mulher estava enfrentando nesse momento. Crise emocional, crise financeira e crise espiritual. Ultimamente, irmãos, no nosso país, se você pudesse resumir a situação do nosso país em uma palavra, francamente você poderia resumir o Brasil numa palavra só chamada crise. Porque era o que mais ouvíamos. Até mais ou menos 4, 5, 6 meses atrás, nós ouvíamos de crise financeira, até agora. Ouvimos de crise política, ouvimos de crise social. Em diversos estados do nosso país, nós ouvimos em crise da segurança. E há diversos setores mais que o tempo não nos permite. Mas você talvez possa lembrar, pastor, nós temos também essa crise. E há essa outra crise. Então, de outra maneira, irmãos, a crise é uma palavra que nós, aqui no Brasil, em nosso contexto atual, é uma palavra que nós conhecemos muito bem. Mas provavelmente, irmãos, não estaríamos em condições ainda de entender a crise que essa mulher estava passando. Agora, queridos, eu queria deixar um pouquinho de lado agora a viúva e queria me centrar num outro personagem da história, que é o profeta Elias. Quem era Elias, irmãos? Bom, o nome de Elias é um nome extremamente sugestivo. O nome de Elias significa meu Deus é o Senhor. Era um nome extremamente sugestivo diante de uma sociedade israelita que vivia numa situação extremamente de apostasia. No tempo de Elias, o povo de Deus havia praticamente apostatado. A grande maioria do povo de Deus se havia afastado das doutrinas do Senhor, do conhecimento da palavra e de viver de acordo como Deus queria. Então o nome de Elias era extremamente significativo, porque qualquer pessoa que falasse Elias, por mais que não era o Deus dela, ela estava falando, o Senhor é Deus, o Senhor é meu Deus. Era um nome extremamente poderoso, irmãos, para o contexto social e espiritual que o povo de Israel vivia no tempo de Elias.
Mas há uma questão tão bonita de Elias, queridos. Elias foi chamado por Deus com uma mensagem distintiva naquele tempo, um chamado de reavivamento, um chamado de reforma, um chamado para que o povo de Deus deixasse os maus caminhos, deixasse a apostasia, deixasse os deuses falsos e voltasse de todo o coração para Deus. E dentro dessa mensagem profética e dentro desse trabalho profético, Deus deu algumas missões extremamente difíceis para Elias. Uma delas, irmãos, pensa o que é você chegar diante de um rei, você falar para ele, para esse rei, que ele é a causa pela qual Deus está em desagrado com o povo. Você sabe que esse rei pode mandar te matar, mas você tem que ter a coragem do Senhor para ir e dar a mensagem e falar aquilo que o rei precisava ouvir, mesmo que ele gostasse ou não gostasse. Elias foi lá e falou: olha, Deus fala assim, você tem conduzido o nosso povo à apostasia, e enquanto eu não falar, não orar, não vai ter chuva na terra. Aí eu penso, irmãos, que coragem, que postura de Elias, que homem obediente, que homem digno de ser imitado. E quando nós olharmos, irmãos, as similitudes do ministério de Elias, justamente, irmãos, é a característica final do povo de Deus. Se você olhar no livro de Malaquias, o livro de Malaquias disse que nos últimos tempos Deus enviaria o espírito de Elias para converter o coração dos pais para os filhos, antes que venha o grande dia do Senhor. Então, de alguma maneira, irmãos, nossa igreja, nosso movimento, nossa mensagem tem um pouco de Elias. Talvez um pouco não, um pouco é pouco. Nossa mensagem é uma mensagem com a coragem, com o poder do Espírito que acompanhava o profeta Elias. Homem de Deus, obediente. Por outro lado, irmãos, você vai notar no livro do Apocalipse que diz a característica principal do povo de Deus, diz da seguinte maneira: esta é a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em quem? Em Cristo Jesus. Você percebe a característica principal enquanto a isso. E Elias era um homem extremamente obediente. Mas vejam outro aspecto da obediência de Elias, irmãos. Deus fala para Elias: Elias, você vai ir, vai se esconder num lugar que é um córrego, você vai beber água e você vai esperar, porque eu vou te alimentar. E pensa, irmãos, pela manhã bem cedo, a Bíblia diz que as aves traziam, o que traziam mesmo para Elias? Pão e que mais? E carne de soja. Não era carne de soja, né? Então, carne de glúten? Também não. Era carne de verdade. Então, era pão e carne pela manhã. E à noite, à tardinha, as aves novamente traziam para Elias pão e carne. Então, um dia, o córrego, porque não chovia mais, se seca, e Deus disse para Elias: Elias, eu quero que você vá a Sarepta, que pertence a Sidom. E talvez, irmãos, conhecendo um pouquinho agora o contexto que se vivia, você vai entender o que significou para Elias ir para Sarepta de Sidom. O rei, irmãos,
que governava o país de Sidom era nada mais e nada menos que o pai de Jezabel. Chamava Et-Baal. Et-Baal era o pai de Jezabel que governava Sidom. Na loucura do rei Acabe, rei de Israel, e da rainha, que era Jezabel, eles haviam jurado encontrar Elias e matar. E, obviamente, o pai de Jezabel, que chamava Et-Baal, o rei de Sidom, seria um cúmplice extremamente grande para capturar Elias e levar para a terra de Israel e matar Elias. Agora eu pergunto, irmãos, se você vai se esconder do teu inimigo, você vai se esconder aonde? Longe dele, ou você vai escolher se esconder bem do lado da casa do teu pior inimigo? Vou colocar de outra maneira. Quando um ladrão quer se esconder, ele vai escolher se esconder, vai alugar uma casa ou vai escolher viver do lado do batalhão da polícia? É um pouco ilógico. Mas Deus diz assim: Elias, vá para Sarepta, vá para a terra de Sidom, porque eu serei contigo. Eu vou te cuidar. Eu vou te proteger. E se eu estou contigo, não importa mais nada, porque eu vou estar do teu lado. Não haverá rei, não haverá nada que possa tocar se eu estiver do teu lado. E, queridos, Elias obedeceu. Pensa, queridos, o que é isso? Nas condições mais difíceis, nas provações mais terríveis, Elias foi fiel a Deus. E agora, queridos, encontramos as duas vidas que vão se unir nesse relato. Nós falamos da viúva, nós falamos um pouquinho do contexto que Elias estava vivendo, e resulta que agora, irmãos, a viúva e Elias se encontram. E eu queria, irmãos, fazer algumas perguntas para vocês. Gostaria que vocês pudessem me ajudar. Irmãos, diante de uma situação assim, tão desesperadora, tão difícil, uma situação econômica dramática que aquela viúva vivia. Se você estivesse no lugar de Elias, o que você faria? Vou te dar 2, 3, 4 opções. Uma, você iria levar uma cesta básica para essa mulher? Você, talvez, se não tivesse uma cesta básica, você iria mesmo assim buscar essa mulher, ou iria buscar alguém que tivesse mais recursos para poder te dar de comer? Seria uma outra opção. Ou você iria, como fez Elias, e pediria para essa mulher que dê para ele o último bocado de pão que ela haveria de comer. Eu pergunto, irmãos, o que você faria no lugar de Elias? Já parou para pensar? Pregando nas igrejas, andando por aí, os irmãos, na maioria, me têm falado: pastor, eu levaria uma cesta básica. Eu tentaria não ser uma carga para essa mulher. Ao contrário, sou eu que vou ajudar ela. Como que eu vou ir e vou comer o último pedaço de pão da vida dela? Mas eu pergunto, irmãos, por que Elias
ele foi na casa dela, ou na porta da cidade, e fala: mulher, traga primeiro. E traga, diz, primeiro para quem? Para mim. Eu vou comer primeiro. Depois você vai comer. E Elias disse: não tenha medo, porque Deus vai prover, Deus vai proteger, Deus vai cuidar, Deus vai amparar, Deus vai multiplicar. Mas para uma pessoa, queridos, que está com fome, para uma pessoa que não tem mais nada, para uma pessoa que tem apenas um pouquinho, que Deus vai proteger, que Deus vai multiplicar, é uma questão um pouco assim teórica. Porque numa situação como essa, um ser humano que quer ver é já o lado prático. Mas Elias disse assim: mulher, faça o que você disse, vá lá e cozinhe, mas traga primeiro para mim. E algumas vezes eu tenho questionado assim, para mim, é um questionamento meu, mas e não seria igual que Elias fala: tudo bem, mulher, vai lá, come você tranquila, tua situação é desesperadora, e como eu sei que Deus mesmo vai te abençoar, depois você faz para mim. Elias não poderia ter feito isso também? Poderia ou não poderia? O que vocês acham? Podia ou não poderia? Eu acho que poderíamos. Mas Deus tinha um propósito. E talvez eu vou pedir uma ajuda que eu não combinei com ninguém. Vou pedir para a irmã que vai cantar. Irmã, vem um pouquinho aqui para frente. A gente não combinou nada, portanto é uma surpresa assim grande para você, mas como você canta, você não tem medo do público, das pessoas, então você vai poder responder. Irmã, é o seguinte: eu vou ser Elias nesse momento, você vai ser a viúva. Eu vou pedir a comida para você e você vai falar para mim que você só tem um pedacinho pequeno que você tem que dar para o teu filho e que depois você vai morrer e você não sabe o que vai fazer. Tá bom? Não vai mudar nada a história. Então vamos lá. Senhora viúva, meu nome é Elias, sou servo de Deus e eu gostaria que você pudesse me dar um pouquinho de água. Mas além desse pouquinho de água, eu também quero que você prepare para mim um pedaço de pão. Olha, é para falar o que ela falou ou o que eu falaria? Ah, tudo bem. Eu vou preparar, mas o meu filho e eu precisamos comer, porque depois nós vamos morrer. Ela está muito feliz, irmãos. Ela está muito feliz para parecer que vai comer um último pedaço e vai morrer. Ok, mas você está triste, está desesperada, teu filhinho está aí. E então, agora vou mudar a história. E pensa se Elias fizesse isso. Senhora, de coração me desculpe. Eu sinceramente desconhecia a tua situação financeira. Eu não sabia que você estava tão mal. Eu não tenho cara para tirar o último pedaço de pão da tua casa. Eu não teria condições de comer o último bocado do teu filho. Então, de coração, me desculpe. Eu também não posso te ajudar, até porque eu estava pior que você, porque eram as aves que me davam de comer, então estou pior que você mesmo, então. Mas, muito obrigado, que Deus tenha misericórdia de você, mas eu vou buscar um outro lugar para comer, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Irmãos, me responde. Vou chegar um pouquinho mais perto de você.
se Elias tivesse agido dessa maneira, o que teria acontecido com a viúva? Teria morrido. Então, minha pergunta, irmãos: Elias foi lá para se aproveitar daquela mulher? Ou Elias foi para salvar ela? Mas que estranho, irmãos. Para salvar, Deus tem que tirar o último pedaço de pão daquela mulher? Sabem que Deus trabalha, irmãos, de maneira muito semelhante, seja com pobre, seja com pessoas que tenham mais recursos. Mas você vai lembrar quando Cristo se encontra com um jovem rico. E Cristo, olhando para o jovem rico, Cristo amou esse jovem, viu um potencial incrível, seria um campeão do Evangelho. E Cristo disse: filho, jovem, venda quanto? Tudo que você tem e dá para os mais pobres. Segue-me e você vai ter um tesouro no céu. E o jovem, vendo que tinha muitos recursos, ele olhou e se afastou, triste, porque, na verdade, irmãos, ele amava mais os recursos limitados dessa terra e não conseguiu enxergar os tesouros do céu. Ele era rico nessa terra, mas Deus pediu tudo. Porque, na verdade, irmãos, Deus nunca vai pedir de mim e de você a metade. Deus nunca vai pedir nem sequer 90%. Deus não vai pedir 99% de mim. Deus vai pedir tudo. É como no matrimônio, irmãos. Se você é casado, você vai entender plenamente isso daqui que eu vou falar. Mas se você é casado, você nunca vai aceitar que tua esposa te ame 99% a você e ela ame 1% um outro homem. Por mais pouquinho que seja, você não vai estar de acordo jamais com uma situação como essa. E do contrário, uma mulher jamais vai aceitar que seu marido ame ela 99% e 1% ame outra mulher. Ou seja, irmãos, Deus sempre vai pedir para mim tudo. Eu não posso dividir meu amor com outro. Quando se trata de Deus, ou é tudo ou é nada. Isso é uma questão muito clara na Bíblia. Ou eu amo por completo, ou eu não amo nada. Ou eu ajunto, ou eu espalho. Ou eu estou no caminho estreito, ou eu estou no caminho longo. Ou eu estou na verdade, ou estou na mentira. Ou eu sou bênção, ou eu sou maldição. Mas não existe uma terceira situação. Ou eu entrego tudo a Deus, toda a minha vida, ou não sou nada de Deus. Ou aparento, que é pior. O que Elias queria mostrar para essa viúva claramente é que o primeiro passo para seguir a Deus, eu tenho que estar disposto a renunciar tudo. E essa mensagem continua tão latente para mim e para você nessa noite. Nós precisamos entregar tudo para Deus. E às vezes o que nós temos para entregar a Deus, irmãos, não passa de um pequeno pedaço de pão miserável. Porque nessa noite, queridos, o que eu posso entregar a Deus? Vou entregar uma vida de pecado? Vou entregar uma vida quebrada? Vou entregar uma vida talvez destruída? Vou entregar talvez uma família com situações problemáticas? No íntimo, irmãos, o que eu tenho para dar a Deus? O que eu tenho para entregar a Cristo?
Então aquela viúva olha para Elias e pensa assim, tudo bem, eu vou confiar. Mas eu vou fazer ainda outra pergunta, irmãos. Aquela viúva sabia que ela tinha que alimentar Elias? O que vocês acham? Ela já sabia ou ela foi tomada de surpresa? De surpresa? Quantos creem que ela foi tomada de surpresa? Quero ver as mãos. Posso ver as mãos? De surpresa. Quantos creem que ela já sabia que ela tinha que alimentar Elias? Ok. Bom, irmãos, vamos ver o que Deus disse. Eu quero que você leia de novo. 1 Reis 17, versículo 9. 1 Reis 17, 9. Diz assim: Dispõe-te, Elias, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Irmãos, vocês sabem que em nosso lindo idioma português, nós temos alguns modos para você poder conjugar um verbo. Você tem um modo indicativo, você tem um modo subjuntivo e você também tem um modo imperativo. São 3 modos que nós temos na língua portuguesa. Dentro do modo indicativo, que é a maneira mais utilizada para conjugar, você tem os tempos presente, você tem o pretérito, você tem o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito, você tem o pretérito mais que perfeito, você também tem o futuro, enfim, essas são as conjugações que nós temos. Então, quando na Bíblia diz, eu ordenei, que tempo esse é? É tempo presente, futuro ou pretérito, passado? Qual? Pretérito perfeito. Você está correto, irmão. Você está correto, irmão. Você é professor de português? Não? Mas manja um pouquinho bem do idioma. Perfeito, é isso aí. Eu fui lá olhar, irmãos, no dicionário e, de fato, é pretérito perfeito, porque o pretérito perfeito significa uma ação do passado que foi completamente concluído. Olha, estranho paraguaio dando aula de português, né? Mas vamos lá. A gente está falando do nosso lindo idioma. Então, queridos, a mulher sabia. E se a mulher sabia, aqui há uma segunda questão. Essa mulher tinha que desenvolver a fé, irmãos. E para desenvolver a fé, ela tinha que aprender a confiar. E a confiança levaria ela à obediência. Vejam, a mulher obedece, ela, eu imagino, traz o pão na mão, ela... Pensa nessa cena, querido. Querida irmã também. Pensa essa mulher com seu filhinho aqui, olhando, com fome. E ela trazendo o último pedaço e vê o profeta de Deus e ela entrega o pão para o profeta. Então Elias pega o pão, com certeza ele deve ter abençoado, agradecido. Tomou o pão, abocanhou, como não era tão grande, deve ter engolido em uma vez o pedaço de pão, ou talvez em 2, 3 vezes. E agora Elias fala para a mulher: mulher, pode ir e fazer para você.
Esse foi um segundo ato de fé incrível, irmãos. Por quê? Porque a mulher deve ter pensado, Elias, espera aí, você está me enganando. Eu esperava que um anjo viesse do céu, eu esperava que alguma coisa miraculosa acontecesse, mas eu acabei de ir lá na minha despensa e já lá não tenho mais nada. Como que você vai me pedir para ir e cozinhar? Lá não tem mais nada. Mas uma obediência, irmãos, literalmente vai conduzir a uma outra obediência. A fé conduz a outra fé, a fé conduz a confiança vai conduzir à obediência. Esse é o processo lógico de como Deus trabalha comigo e contigo. Temos que nos desfazer daquilo que nos afasta de Deus, confiar nele, ter fé no Senhor e obedecer sua palavra. É incrível, queridos, quando essa mulher, ela se encontra que lá no fundo, agora havia o que, irmãos? Farinha e havia azeite. Pensa na alegria, irmãos, daquela mulher. Agora, Deus era o conforto dela. Deus era o sustento dela. Diante da crise que ela vivia, irmãos, Deus era o Deus Todo-Poderoso na vida dessa mulher. E eu te pergunto, irmãos, essa mulher morreu? Morreu ou não morreu? Irmãos, ela morreu sim, né? Ela não está viva até agora. Eu peguei vocês agora. Ela morreu, mas não morreu do jeito que ela pensava. Ela pensava morrer de fome, mas ela agora, no futuro, ela vai vivendo, vai caminhando com Deus, vai aprendendo a confiar em Deus. Ela depois vê um outro milagre incrível, quando o filho dela adoece, morre, mas Elias vai e ora, clama a Deus, ressuscita. Essa mulher, no caminho que ela vai tendo com Deus, ela aprende e vê que Deus é o restaurador, que Deus é a ressurreição e a vida, que não existe problema maior que Deus não possa solucionar. Ela está entregue nas mãos de Deus. Ela iniciou a história sem conhecer e sem saber de nada, mas agora ela termina declarando: Deus, agora eu sei que Deus é o Deus verdadeiro. Versículo 24 diz, 1 Reis 17, 24 diz: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu eres um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca, ela é verdade. Essa mulher, ela descansou no Senhor, mas sobre a bendita esperança de que um dia ela iria ressuscitar e estaria com Cristo para toda a eternidade. Que coisa impactante, irmãos. Saber que Deus continua e pode ser esse Deus tão poderoso para mim hoje, assim como foi com Elias, como foi com a viúva, como foi, queridos, em toda a história. Quando eu abro meu coração e eu entrego minha vida e aprendo a ter fé, confiança e a obediência no Senhor, Deus com certeza vai agir e vai atuar. Que Deus, nessa noite, irmãos, possa trazer esperança, e com certeza Ele vai trazer. Mas que a esperança do Senhor me motive nessa noite, te motive a obedecer, a ter fé, a ter confiança, a se entregar por completo e a viver na doce e maravilhosa esperança. Cristo, nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador.
Passei tribulações, eu já sofri na minha vida, qual ave sem um ninho, procurando abrigo. Clamei em alta voz, ninguém queria ouvir. Senhor, eu perguntei por quê. Custei a entender que as provações da minha vida provém de todo o mal que neste mundo habita. Aqui quem só perdeu, quem sabe só ganhou. Um dia todos saberão, um dia os olhos se abrirão pra tudo entender. É preciso confiar em Deus. É preciso confiar em Deus. Quando a sombra do mal batendo a porta vem, é preciso tão só lembrar. É preciso tão só lembrar que depois dessas trevas vem o sol, que depois da angústia vem a paz, e através do sofrer que eu toco a mão de Deus. É preciso coragem pra seguir, pois um dia a tristeza findará, e ao final todo pranto Ele enxugará. Eu quero orar contigo nessa noite e lembre 4 aspectos: entrega total, confiança em Deus, fé e, por último, obediência. Que Deus nos ajude a obedecê-lo por amor, por confiar nele e para que ele seja meu, teu, nosso grande e poderoso Deus. Vou pedir para você se colocar em pé. Vamos terminar com uma palavra de oração. Querido Senhor, muito obrigado, Pai, porque nessa noite ouvimos Tua palavra, Tua voz falando para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a entregar todo o nosso ser a Ti. Ajuda-nos a entregar nossa vida, nossas falhas, mas ajuda-nos a confiar em Ti, a ter fé e a viver uma vida de obediência, Senhor, andando em Teus caminhos. Nos leva em paz aos nossos lares, e nessa semana, Senhor, que nós não sabemos o que vai acontecer, é desconhecido, mas podemos sim escolher entregar nossa vida, e se nossa vida está em Ti, estaremos seguros e confiados, porque Tu estarás conosco. Nos leva em paz aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém.